Como que eles negaram Jesus? Eu não sou de Cristo. Foi assim ou não? Foi assim que eles negaram Jesus? Como é que eles negaram Jesus? Não vigiando, porque Jesus falou, vigia. Foi ou não foi? Quer dizer, fica acordado aí, ó. Me cobre aí nesse momento. Eu preciso dessa separação, vou lá. Então me cobre aí. Jesus volta, eles estavam vigiando. Hã? Não, o que eles fizeram então? Se ele falou uma coisa, eles fizeram outra, eles negaram Jesus. Você está ouvindo uma palavra, você ouve um culto que você entende e você faz igual você sempre fez, você está negando Jesus. Não é porque às vezes você não está usando a camiseta escrito Jesus, eu te amo, ou aquela cruzinha, né, escrito fé em letra manuscrita, ou porque tem no seu carro ali algum dizer, alguma coisa. Não. A gente ensaia uma coisa e depois a gente reproduz aquilo. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado por mais esta manhã. É o que nós temos. E como é bom podermos começar o nosso dia tendo a nossa primeira atitude oficial. Estar na tua casa, buscar, meu Deus, o teu reino e fazer a tua vontade. Porque ainda que não tenha sido a nossa primeira ação, mas as nossas ações nos trouxeram até aqui. Esse foi o nosso foco. Se levantamos mais cedo, se nos movemos, se nos movimentamos, desde quando acordamos até agora, esse foi o nosso foco. Eu vou buscar a Deus. Eu vou para a casa do Senhor. E como disse Davi, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, esteja presente aqui. Tanto aqui, literalmente, na igreja, no templo, neste culto, como onde, meu Deus, a internet nos proporciona agora chegar por meio dessa transmissão que acontece. Eu peço que cada pessoa que igualmente se levantou cedo para ouvir a tua palavra, para receber do Senhor, meu Deus, a direção para a vida, para ouvir o que o Senhor fala, para ouvir mais uma história de alguém que ouviu, que creu, que buscou, que teve suas experiências no Senhor, que a Bíblia vai nos mostrar, que assim, meu Deus, a história, o exemplo, seja o acerto ou o erro, que venha nos ensinar, falar conosco, que seja didático para nós e que nos ajude a chegarmos mais perto do Senhor. Venha ao nosso encontro, porque nós estamos aqui e viemos ao teu. Que o Senhor, meu Deus, receba a nossa adoração, a nossa oferta. Que o Senhor receba a nossa atitude, as nossas palavras e que a cada uma delas o Senhor venha responder. E venha, meu Deus, eu peço, venha nos abençoar. Eu creio e eu espero pela tua bênção. Aquela que só o Senhor pode deixar para nós. E tem bênção que acalenta, tem bênção que resolve, tem bênção que muda, tem bênção que completa, tem bênção que levanta,
Eu não sei qual a bênção que o Senhor tem para nós hoje, nessa manhã, mas eu estou aqui para recebê-la. Eu peço que cada um, meu Deus, que igualmente se levantou e busca o Senhor, que também receba a sua bênção e seja abençoado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026, ano que vem com som alegre. Diga: eu creio e eu penso grande. Eu penso como Deus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Marcos 14, versículo 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Olhos físicos. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus, ele disse, chamou, na verdade, os discípulos com ele, trouxe com ele, e antes disso ele tinha, vamos ler aqui o que vem antes, espera aí. Deixa eu ver qual versículo começa. É o 22. 27. Disse-lhes Jesus:
vocês todos me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Olha bem isso aqui. Você que está acordado comigo agora, aqui e aí na transmissão. Eu vou ler de novo isso aqui. Que sensação você tem? Olha aqui, ó. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o quê? O mesmo. Foi sem querer, como se diz, não vou me dar um crédito que não é meu, mas acabou sendo até melhor. Eu troquei a ordem da palavra aqui, eu li primeiro o que vem depois. A gente leu primeiro o que vem depois e leu depois o que vem primeiro. Deus sabe das coisas desse jeito. Deus já sabe do que vai ser antes de ser. Quando a gente leu sobre o que Jesus falou para Pedro e o que Pedro falou para Jesus, a gente já sabia o que ia acontecer porque a gente leu primeiro. Isso aqui é para você ter uma noção, né? Sem querer, mas na hora que eu estava lendo, eu falei, é assim que é com Deus. Deus já sabe. Deus ele já sabe do fim antes do começo de uma situação. E eu te pergunto agora que você leu, eu não sei qual a sensação que você tem ao ler essa passagem, mas a minha sensação é que Jesus ele fala, ele sempre nos dá uma indicação do que ele já está vendo nós ensaiando. Vamos pensar sobre isso? Se você vier aqui, por exemplo, às vezes, sexta-feira à noite, inclusive se quiser vir eu te convido, tá? Se você quiser vir sexta-feira à noite, é muito provável, dependendo da agenda dos integrantes do nosso louvor, é provável que no culto você escute uma das canções que vão ser cantadas no domingo. Se você ficar por aqui, depois do culto, é certo que você vai ouvir já as canções que vão ser cantadas ali, o louvor de domingo. Aí você vai dizer, o que é isso? Com razão, prudentemente, eles não chegam no domingo e assim, na hora que vai começar o culto, fala assim, vamos pegar aqui, essa música aqui, por exemplo, que eu não sei o nome das músicas nenhuma. Vamos pegar aqui, eu vou cantar antes de ver, né? Pega aí, o tom é tal, viu? A batida é tal, beleza? Vamos lá. Não. Como eu estou te dizendo, hoje já é o dia
dependendo da música, já começou ontem. Se você vem de dia, você vai ver um ali e tal, e tira uma nota, ouvindo, ouvindo 2, ouvindo 3, ouvindo 20 vezes até aquele ritmo entrar, até aquelas, né, ter uma virada, ter um refrão, ter um solo. Aí você pode até estar falando, eu não entendo nada de música. Não, você não entende de instrumento, mas você entende de ouvir. E é isso que acontece. Eles precisam ouvir várias vezes. Eles precisam gravar. A mente precisa gravar a música. Você não toca uma música, você não lembra o ritmo dela. Não dá, né? Senão vai tocar errado. Então você não vai tocar aquela. Porque música, qualquer coisa diferente, você não está tocando aquela, você está tocando outra coisa. Então ouve, seja quem canta, quem toca, até que, opa, agora já sei. Agora que eu sei, eu consigo o quê? E tocar é o quê? Reproduzir. Então, depois que eu escutei várias vezes aquilo, chega uma hora que agora eu já ouço, eu não escuto mais, eu ouço. Porque aquilo não é uma coisa que eu percebo só com a minha orelha e com o meu ouvido, mas agora a minha mente já reconhece, né? Já tem uma memória formada aqui. Opa, já sei. Então, se eu começar a tocar e eu parar, a minha mente reproduz lá dentro, né? Por exemplo, aqui, ó, você vai entender o que é isso. Parou. Você consegue reproduzir a melodia? Aí que você não está vendo aqui, mas quem estava aqui reproduziu, né? Até porque se não reproduzisse, aí ia ser problema. Até porque é o tecladista, né? Então, tá vendo por que ele reproduziu? Porque ele já ouviu tantas vezes que ele sabe. E por que a gente também está ouvindo? Eu creio que qualquer um aqui, você com esse louvor já, e não é a primeira vez, dependendo se você está aí assistindo não sei quanto tempo, você já conhece. Então, essa inclusive é uma música que na minha cabeça muitas vezes ela toca desse jeito. E vai, né? Tá aqui, ó. Já entrou. Aí, o que tem a ver com essa palavra? Tudo. Jesus falou algo e ele não falou, ele fala algo. Ele está falando, ele tem falado, e às vezes nós não percebemos que do que ele está falando já é o tema da nossa vida que nós estamos ensaiando. Estamos escutando, estamos vendo, estamos já pré-provando daquele Espírito, seja para o bem, seja para o mal, nós estamos aprendendo, nós estamos ensaiando para reproduzir. Porque depois da gente ter lido primeiro a parte do fim, depois a parte do começo, a gente percebe aqui que eles não negaram Jesus quando Jesus foi pego. Eles não negaram Jesus quando Jesus ali foi capturado. E uma grande pressão, agora, né? Aquela pressão que traz um medo repentino. Se eu falar que eu conheço ele, o que vai acontecer comigo? O que estão fazendo com ele, atitude para com ele, o que podem fazer comigo? Não. Jesus, ele foi e ele já deu uma amostra de como cada um já estava.
E não foi porque ele deu uma amostra para mostrar. Deus não tem isso, gente, sabe? Deus não quer escancarar algo, expor algo. Deus não quer. Sabe, às vezes, quando você está cansado, quando você está. Particularmente, eu nunca fiz isso. Sabe, às vezes você está viajando com uma pessoa, às vezes você está numa situação com uma pessoa, e aquela pessoa ali do teu lado, no carro, na igreja, num momento ali de... Você está ali sentado, esperando a pessoa dar aquela cochilada. Tem gente que se você vacilar do lado dela 1 minuto, acabou. Eterno agora, o registro é eterno. Aquela foto de você pescando, cochilando, né? Aquele pescocinho dos cachorrinhos que fica no carrinho, que você fica ali, sabe? Aquela coisa. Opa, aquela foto já eternizou. A pessoa pega, manda para grupo de família, para grupo de amigo, enfim. Deus não é assim. Esse não é o intuito de Deus. Agora eu vou te expor. Tá vendo? Você já está assim. Estou dando um exemplo de coisa que a gente vive, tá? Mas Deus não está nem aí se a gente dorme, cochila, tal. Não é essa a questão. Mas na vida, quantos que estão dizendo, afirmando que fazem tudo? Quantos que estão contando mentiras sinceras? Mentiras sinceras para si mesmo. Não, eu faço tal coisa. Não, eu com tal situação, eu vou dar um exemplo aqui, né? Que a Bíblia diz assim, vocês ainda, a gente leu essa passagem lá de Hebreus 12, pega de novo lá para mim, por favor, só esse versículo, que fala, vocês ainda não chegaram ao ponto de derramar o próprio sangue. Não, mas tem gente que não, porque eu dou a vida. Não dá não. Não dá não, não dá não. Não. Mas você vai ver a pessoa, eu dou a vida pela obra, eu dou a vida pelo reino, eu dou a vida por Jesus. Não. Tem gente que está igual Pedro, que Jesus vai lá e lembra que às vezes ele era Simão, que ele voltava ao estado Simão. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Tá bom, não era só aquela mesmo. Obrigado. Na luta contra o pecado, não tem aquele que ainda não, eu cortei a minha carne, literalmente. Mas nós, como nós vivemos um tempo de irresponsabilidade de palavra, sabe? A gente fala muita coisa que não corresponde à verdade. A gente fala muita coisa que não corresponde à verdade. E é um problema porque cada vez mais as expressões, elas têm sido mais fortes, expressões têm sido mais até superlativas, né? E cada vez elas têm valido menos o que é dito. Tanto que até a expressão literalmente, ela foi banalizada. Tem gente que cada 2, 3 frases fala, não, porque isso aqui literalmente, não porque eu literalmente fiz isso, não porque tal coisa literalmente aconteceu. E aí até o literalmente já não é literal mais. Vai falar, aí o literalmente então virou o quê? O literalmente virou figuradamente, e não literalmente. Mas a pessoa já não está nem aí com literalmente. E eu também não estou nem aí, aqui não é aula de português, mas só para te dar um exemplo. Mas e aí? E aí que enquanto isso é uma frase, é um tipo que a pessoa faz na internet,
Ou é até um erro de português que a pessoa talvez nem tenha consciência, porque ela só repete o que ela ouve mais. Vai, passa. O problema é quando na vida a gente começa a viver assim. Como aqui Jesus não era o propósito, mas ele nos mostra, com essa narração dos fatos aqui, que no caso o próprio Marcos, ele narra esses acontecimentos, a gente vê que eles não traíram Jesus, principalmente na pessoa do Pedro, ou naquele momento, como Jesus bem o chamou, Simão, porque ali ele não foi o Pedro, ele não foi a pedra, ele não foi firme, mas ele foi ainda o vacilante, o Simão, o empolgado, o precipitado. E olha, há mais esperança no tolo do que num precipitado. Vamos aqui nos colocar com Jesus agora. Aliás, falha minha. Falha minha. Não, tá, isso aqui está errado. A gente nunca pode sair, né, nem se colocar, né? Então, vamos nos atentar à expressão. Quando Jesus chama eles, vai ficando pior ainda, porque ele chama todos, deixa todos ali e separa três, como ele já havia feito antes, em outras ocasiões especiais, que exigia mais. Uma evolução que a gente tem na vida é quando antes, quando a gente era cobrado por algo mais do que os outros, a gente ficava triste e agora fica feliz por reconhecer que tem mais. Já teve época na minha vida que eu, quando era mais cobrado do que os meus pares, eu ficava triste, chateado. Por que chamou a minha atenção e não chamou a dos demais? Por que me cobrou isso e não cobrou do outro que estava fazendo igual ou pior? Por que me expôs e não expôs o outro que estava fazendo algo igual eu? Antes eu ficava triste, hoje não. Vai dizer, você fica feliz? Feliz não seria expressão, porque a gente não deve ficar feliz quando é apontado, corrigido, mas hoje eu tenho uma alegria interna, aquele momento que você é corrigido, principalmente se for uma coisa pública, exposto, a sensação é de um mal-estar. E é para ser. Até para que o efeito seja atingido, o efeito de mudança. Opa, está errado, não quero viver isso de novo, é desagradável, não quero que isso continue. Então tem que ser ruim, né? Tem que ser desagradável. Mas internamente a percepção é de alegria, porque quando você pensa, por que corrigiu eu, por que citou eu, por que expôs eu, mas não corrigiu a fulana, o fulano, o cicrano? Opa, peraí, a Bíblia responde, porque a quem muito é o quê? Muito será cobrado. A quem muito é dado, a quem muito é confiado, muito será cobrado. Opa, isso é maturidade. Aí você nem está nem aí se você foi ou não corrigido e alguém viu ou ouviu, se você foi exposto. Você se alegra porque você percebe, aqui há uma constatação da minha parte, que se eu fui mais cobrado, mais exigido, é porque eu também recebi mais. Então, obrigado, Senhor, por receber mais e, apesar de ter errado, reconhecer que eu tenho mais. Então, quer dizer, eu posso mais, eu vou fazer mais. Se eu não fiz, então estou me recompondo e vou fazer mais. E vou entregar mais. Esses três, Pedro, Tiago e João, tinham mais ou não tinham? Sim, tinham mais. Por quê? Porque Jesus os chamou. Você que está ouvindo esse culto agora, bate no peito até estralar assim, ó.
Bate aí. Isso aí. Bate aí, vocês aí atrás também, estou ouvindo. Não, se eu não ouvir daqui, não vale. Hã? Você ouviu aí? Aí você vai falar, por que eu fiz isso? Você tem que reconhecer agora. Se eu estou ouvindo essa palavra, eu sou como Pedro, Tiago e João. Eu tenho mais. Aleluia. Aleluia, eu tenho mais. Porque quantas pessoas estão agora, literalmente, agora a palavra é verdade. Quantas pessoas estão agora, literalmente, o que? Vamos ver se vem a palavra. Quantas pessoas que estão agora, literalmente, dormindo. Não tem. Não tiveram esse capricho, não tiveram esse entendimento, não tiveram essa força, não tiveram esse querer, não têm essa fome. E por quê? Hoje tem gente que não vai na igreja à noite. E não vai assistir o culto da noite também. Já sabe, dado o horário, compromisso, isso, aquilo, tal. Mas dava para assistir esse, dava para estar na igreja agora, dava para começar, mas não estão. Não estão. Então, obrigado Deus, eu tenho mais. Agora, vamos ver como que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo com o mais que eu tenho? E o que eu estou falando mais? O que importa? A palavra. Acesso. Acesso é mais. Mais acesso é mais poder. Mais acesso é mais autoridade. Mais acesso é mais condição. Mais acesso é mais acesso. Você vai acessar mais também. Aí vamos para o ensaio. Eu estou confirmando Jesus? Ou eu estou negando Jesus? No que eu já tenho acesso. Eu sou aquela pessoa que eu oro o quanto eu devo orar? É pergunta difícil. Você pode ter dito assim, pergunta muito aberta. Quando a Bíblia, não é quando o Anderson. Não é quando o Estatuto do Ministério Mudança de Vida diz que você tem que orar. A Bíblia diz que a gente deve orar quando? Orai? Não, mas não, a quantidade. O que a Bíblia diz? Orai. Gente, esse é fácil, hein? Sem cessar. Nossa, mas como assim orai sem cessar? Isso é um versículo. E é um versículo afirmativo. Talvez alguns diriam até assim, imperativo, né? Orai sem cessar. Se todo o tempo eu estiver orando, quanta coisa que eu vou evitar na minha mente, quanta coisa não vai mais sair da minha boca, quanta coisa não vai mais se repetir, porque se eu orar, eu não vou fazer de novo. Mas tá bom. Vamos reduzir então isso à mesma situação de Jesus com os discípulos. Não era todo momento que Jesus levava os discípulos a orarem, era? Era todo momento? Onde estivessem, comendo, viajando, antes de dormir, quando acordava, no casamento, nas bodas de Caná, na casa de alguém que Jesus foi comer. Vamos orar? Não, vamos orar. É assim ou não? Não. Mas tinha momentos que era para orar. E como aí você bem disse, ele disse, não só para orar, mas para vigiar. Vigia. O que quer dizer vigiar? Olha, você está com uma atenção sobre algo,
Então vamos lá, aumenta essa atenção sobre isso. Não é aumenta a tensão, é aumenta a atenção. Opa! Então é um estado de um alerta maior. Então vamos agora tirar os outros 8, né? Porque o Judas já estava ensaiando a traição. Porque Judas não traiu Jesus quando ele deu um beijo em Jesus. Então, o nome desse culto é o ensaio. O Judas estava fazendo o ensaio dele. É ou não é? Sabe aquela coisa? Olha aqui, você já viu essa cena? Aí eu vou lá e falo com os religiosos ou não falo? Não, o que eu vou fazer? Eu vou trair, não, eu vou ficar aqui, não vou fazer isso, né? O diabo está lá, vai, depois você vai aproveitar esse dinheiro, vai. Mas tem lá também a consciência, né? Tem o trabalhar do Espírito. Não é bom, não é certo, não se entrega, resiste, mas está lá, né? A sugestão do diabo, vão te pagar bem, você vai ficar bem com eles, você vai ter uma notoriedade, você vai ficar importante agora com quem tem poder aqui. Então, sabe, é um ensaio. Vou? Não sei. Não, vou sim. Não, acho que não. Não, tem que ir. Não, melhor não. Só que ele foi ensaiando até que ele foi lá, Jesus estava com os demais orando, ele estava já combinando. Judas estava combinando como ele entregaria Jesus. Ele estava ensaiando que no final ele executaria. Então lembra? Ouve. Você consegue uma hora executar, reproduzir. Jesus estava falando, vocês vão acontecer isso. Não vamos. Aí ele pega, e aquele momento de separação, aquele momento de comunhão, aquele momento de busca, era dele. Quem precisava? Ele. Quem devia aquilo? Ele. Quem estava com aquela sede? Ele. Mas olha o que ele faz. Ele estende aquilo para mim. Ele estende para você. Ele estende a mão, ele estende a unção, ele estende um pouco do seu entendimento para que a gente a cada dia tenha e eleve o nosso nível mental ao nível da mente de Cristo. Ele está fazendo isso agora, ele faz a cada palavra, ele faz a cada mensagem. Então Jesus estendeu aquele momento de busca, aquele momento de oração, aquele momento de comunhão com Deus. E eu não sei o que vai acontecer. Ele avisou, ele era novidade para eles, era desconhecido para eles. Não despreze. Por que Paulo fala que nada da palavra era desprezível? E nada deveria ser desprezado. De tudo se aproveita. Tudo se aproveita. Não pega, tem uma história, tem uma parte que fala que só para os israelitas era costumes, usos, mas peraí, tem coisa que ali que você aproveita, pega, aprende. Tem uma história muito triste, pega, aprende. Ele avisou antes, ele prepara, ele nos prepara. O que eu estou ouvindo aqui agora, no caso, eu estou ouvindo, porque eu estou pregando, mas eu estou ouvindo também. Isso é um preparo de Deus para a minha vida. Isso é um preparo de Deus para a minha mente. Isso é um preparo de Deus para aquilo que vem. É agora, não cada culto, cada palavra. Daqui a pouco, às 9 vai ter outro preparo. Às 15 vai ter outro preparo. Às 7h30 vai ter outro preparo.
Jesus preparou. Aí quem recebeu mais, Pedro, Tiago e João, fez o quê? Jesus estava ali se derramando na presença de Deus. E eles estavam lá também, como? Se derramando na presença de Deus e orando, e vigiando, e ali atentos. Estava assim ou não estava? Como assim? Como não? Não estavam? Está vendo? Ó, o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Dormindo. Como tem gente agora ensaiando para a vida que não vai ter. Podia ter, e o único horário. Ah, você está falando isso porque é o horário que você faz culto. E é o horário que eu faço culto. Mas é o horário que algumas pessoas só têm ele para assistirem um culto ao vivo. E eu particularmente não nego, que para mim um culto ao vivo, ele não é igual a um culto que é gravado. Eu gosto do ao vivo. Eu gosto disso, tanto que eu quero negócio ativo, acontecendo na hora. Na vida mesmo, não é só culto, tudo. Então, quantos que a oportunidade que sabem que têm estão perdendo, desprezando? Estão deixando passar. Quantos que quando vem à igreja, eu não falo, tá? Isso desde lá da Taquari, até da Celso Garcia eu falava. Eu quando estou num culto e eu vejo uma pessoa cochilando, eu entendo, a pessoa pode ter dado tudo dela, está cansada, não teve uma noite de sono, o horário às vezes, não sei o que aconteceu, talvez ela acabou de comer, está com a barriga cheia, saiu de um ambiente muito quente, chega na igreja que às vezes está mais friozinho, gelado, aquela mudança de climatização dá uma moleza, enfim, isso para mim não é um problema. O problema é quando a pessoa não aproveita, ela dorme por decisão. Não, eu me entrego. Eu deixo de fazer o que Deus fala comigo. Eu estou aqui e eu não agarro a minha chance. É aquele tipo de pessoa, por exemplo, que ia para a igreja num jejum. Aqui não é tão grande, né? Mas ainda tem gente que consegue, eu já vi. Tem um jejum no domingo, começa às 9, aí tem aquela pausa às 11, né? Aqui às 11, lá em São Paulo, meio-dia que termina. Aí, em vez da pessoa estar ali, tem alguém orando no altar, tem uma oração acontecendo. Ou você pode estar naquele ambiente, a igreja está ali num ambiente tão bom, pegar a Bíblia, ler. Tem gente que vai para o estacionamento, tem gente que no jejum, está todo mundo de jejum, a pessoa vai na lanchonete da igreja. Está entendendo? Está perdendo. Está ensaiando. Então, às vezes, da minha boca está saindo, não, Senhor, eu não vou te abandonar. Não, Senhor, eu vou até a morte. Se eu tiver que morrer pelo Senhor, eu morro. Morre não. Porque você não está ficando acordado. Você não está se esforçando. Quanto mais pagar com a vida. Quanto mais sofrer feridas literais na carne. Você não está resistindo a algo que é só um pouquinho mais de esforço do que o comum. O que você está ensaiando hoje fazer? Responde essa pergunta com sinceridade. Quando você recebe uma palavra, o que de fato não é o que a sua imaginação cria, mas o que de fato você fala. Você é capaz, por exemplo, de ouvir um culto e já passar a produzir aquele som alegre, igual a gente tem falado, pregado tanto, a palavra profética fala? Ou você é aquela pessoa que cada situação, cada notícia, você reproduz, na verdade, o som do caos, o som da guerra, o som da crise, o som dos preços altos, o som da imoralidade, o som
do baixo calão. Tem gente que até hoje fala palavrão como ímpio. Tem gente que Deus purificou a vida da pessoa. A pessoa foi lá igual a porca lavada. Se você vai lá e lavar uma porquinha, passar um sabonetinho, né, naquela barriga dela ali, que você vai lá e tudo, e passa, aí solta ela, e tem ali tem uma lama ali, uma lavagem. O que você acha que ela faz? Ela vai dar tô cheirosinha. Não, aquela lama nunca mais. Tô bem assim. Você acha que ela vai ficar assim, a porquinha? Não, ela vai lá e vai a Bíblia diz, se revolver na lama. Ela não vai para a lama, ela vai se enrolar na lama ali toda. E é isso, ela é assim. O que você tem ensaiado agora? Porque não adianta falar, eu vou dar vida, eu vou mudar, esse ano vai ser. Ou aquela expressão, né? Vai dar tudo certo. Vai. Mas e agora? Está dando da sua parte? Você está dando certo? Você está dando a resposta certa? Porque se eu, no que vem à minha mão, não dou a resposta certa, de onde eu tiro que vai dar tudo certo? Se você não dá a resposta certa, ninguém vai dar nada certo perto de você. As pessoas não vão dar respostas, as pessoas não vão dar resultado, as situações não vão dar resultado, não vão te dar um bom fim. Porque, na verdade, nós já estamos, bem sei os pensamentos que tenho, que penso de vós, pensamentos de bem, não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que esperais. E quando fala esperar, é aquele que você vai resistir fazendo. O que eu vou fazer até não precisar fazer mais? Eu vou confiar até não precisar confiar mais numa situação? Eu vou acertar a minha postura até não precisar acertar mais? Algo do tipo, eu vou manter minha mão levantada até não precisar mais ou até alcançar? Essa é uma boa, esse é um bom exemplo. Está entendendo a diferença ou não? Lembrou de Moisés? Batalha contra os amalequitas. Moisés teve as duas atitudes e a gente pode aprender com ela. Moisés, primeiro, ele manteve as mãos dele erguidas até as mãos cansarem. Aí então o que ele fez? Cansei, eu baixo as mãos. Aí ele viu derrota. Ele viu que o que ele fazia aqui em cima afetava lá embaixo. O que ele teve que fazer? Não. Aqui eu não vou manter minhas mãos erguidas enquanto for agradável, enquanto não tiver oposição. Qual oposição? A dor é uma oposição. O nervo aqui, até tremendo, ardendo, é uma oposição. Um limite físico é uma oposição. Não, aqui eu tenho que manter minha mão erguida até não precisar mais manter. Isso aqui é esperar. O fim que esperais. Então, ele pegou e manteve. Mas ele teve que chamar o Arão e o Hur. Ok, mas ele fez o que ele tinha que fazer. Fez ou não fez? Deus falou que ele não podia colocar ninguém para segurar a mão dele? Não. Então, a gente não pode pegar e não fazer, falhar, não entregar o que pode entregar, porque Deus não falou que eu também podia. Não, Deus nunca disse. Ele fez o que ele tinha que fazer. Põe na tua cabeça agora que você já dá um passo à frente. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Pare de ficar se limitando. Mas será que pode? Peraí, ninguém disse que não. Ninguém disse que eu não posso. É igual uma pessoa falar, olha,
Meu joelho dói se eu ficar orando de joelho. Quantas vezes que eu vi gente que vinha à madrugada na igreja trazendo travesseirinho ou trazendo joelheira para colocar debaixo do joelho para orar. Fala para mim, você acha que Deus responde menos se a pessoa trazer uma joelheira, um travesseiro para colocar debaixo do joelho? Hã? Será que Deus responde menos a oração? Se tiver menos penitência? Será? Hã? Não, Deus não falou nada, a Bíblia não fala nada. E aí se algum pastor aí tiver querendo ser o suprassumo e dizer, não pode. Que não pode o quê? Seja inteligente, pega o Arão, pega o Ur, se senta sobre Jesus, a pedra. Tem coisa que a gente não precisa ficar com a parte mais difícil. Deus já deu o Filho dele, Jesus, para ficar com a parte mais difícil. Vai no embalo dele, olha ali Jesus trazendo eles. Vamos comigo. Não precisou nem deles terem a iniciativa é a palavra. Tem coisa que a palavra é a iniciativa. Jesus é a palavra. O que eu tenho que fazer? É fazer. O que eu estou fazendo? Esse é o meu ensaio. O que eu estou ensaiando agora é o que eu vou reproduzir daqui a pouco. O que eu estou ensaiando hoje é o que eu vou reproduzir amanhã. O que eu ensaiei essa semana é o que eu vou reproduzir no final de semana. A vida que eu estou ensaiando em cada área da minha vida, começando por Deus. Se eu ensaio aqui para viver no céu, para onde que eu vou? Para o céu. Mas se aqui eu estou ensaiando para ir para o inferno, não acredite que você vai para o céu, não. Eu flerto com o inferno, eu flerto com aquilo que eu sei que é do mal. Eu não vou para o céu. Por que eu vou para o céu? Sendo que aqui eu estou flertando com o inferno. Cada oportunidade que eu tenho de uma pureza, minha mente se purificar, meus olhos se purificarem, minha boca se purificar, minhas mãos, não, eu já fui malandro, não, eu já fui corrupto, não, eu estou vendo o quanto que isso que as pessoas lutam, correm atrás, se esforçam, se superam nas maneiras, eu vejo cada de tempo em tempo que não vale a pena. Mas sempre tem aqueles que não, agora é a minha vez, agora eu vou fazer isso, agora eu vou me apoderar, agora eu vou praticar a injustiça, agora eu vou criar uma nova forma de praticar o mal, agora eu vou ser mais imoral do que o outro foi, não, agora eu vou roubar mais do que o outro roubou, agora eu vou manipular mais do que o outro manipulou para o meu próprio bem agora, e para minha grande destruição daqui a pouco. O que você está ensaiando? Pedro, Tiago e João ensaiaram negligência. Eles ensaiaram ali, na separação, negarem Jesus. E depois o que eles reproduziram? O que eles reproduziram? Perto de Jesus, só com Jesus, eles ensaiaram negar Jesus. Como que eles negaram Jesus? Eu não sou de Cristo. Foi assim ou não? Foi assim que eles negaram Jesus? Como é que eles negaram Jesus? Não vigiando, porque Jesus falou, vigia. Foi ou não foi? Quer dizer, fica acordado aí, ó. Me cobre aí nesse momento. Eu preciso dessa separação, vou lá. Então me cobre aí. Jesus volta, eles estavam vigiando. Não, o que eles fizeram então? Se ele falou uma coisa, eles fizeram outra, eles negaram Jesus. Você está ouvindo uma palavra, você ouve um culto que você entende e você faz igual você sempre fez, você está negando Jesus. Não é porque às vezes você não está usando a camiseta escrito Jesus, eu te amo, ou aquela cruzinha, né, escrito fé em letra manuscrita, ou porque tem no seu carro ali algum dizer, alguma coisa. Não. A gente ensaia uma coisa e depois a gente reproduz aquilo. O que está saindo pelos seus filhos?
é o que você tem ensaiado eles no dia a dia, é o que sai na escola da boca deles, é o que sai nas atividades das mãos deles, é a maneira como eles têm que responder algo repentinamente, sai porque estava na cabeça deles, no coração deles. Porque é como você os ensaiou, assim como é na tua vida, no teu trabalho, no trânsito, no teu casamento, a maneira como você trata o teu cônjuge quando ele te nega. Quando eles negaram Jesus, o que Jesus fez? Então sai daqui também, não quero mais vocês, porque vocês não foram agora o que eu esperava de vocês. Foi isso que ele fez? Não, ele falou com amor, ele corrigiu, ele ajudou, ele manteve eles ali. Jesus é tudo. É tudo que eu devo me espelhar para ser. Jesus é o padrão. Jesus é o caminho. Não seja prepotente de querer inventar um caminho. Já tem um. O caminho é Jesus. E como ele disse, se você for atrás dele, peraí, Jesus está nesse caminho, a palavra está dizendo isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra. No princípio era a palavra, o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. Palavra. Vai pela palavra, vai por Jesus. Você está recebendo uma direção do Espírito Santo, que foi um Espírito ali, que esteve em Jesus. Então vai pelo Espírito. O que Jesus disse para eles? O Espírito, olha aqui, 38, coloca o 38, Marcos 14, 38. Não pôde vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Você está achando que alguém, o pastor, o pregador, a bispa, vamos colocar uma pessoa que a gente tem aqui uma referência em pessoa. Não, porque ela não cai. Por que ela não cai? Porque ela tem que orar mais para não cair. O que Jesus disse? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Do espírito sempre vai ter uma boa resposta, uma direção, mas a carne tem que resistir também. Então, não só resista, acerta. Ouça Jesus. Veja o que ele está fazendo, faz igual. Veja o que ele está falando e toma aquilo como a direção do seu próximo passo. Vê qual é a sintonia, qual como é que chama o negócio da música? Não é sintonia, esqueci agora, me fugiu, Não é harmonia, é parecido com isso, como é que é o som da música, como é que fala? Não, ritmo não, como é que é a música? Tem a letra e a melodia, isso, a melodia é Jesus que está dando, não faz a sua própria não, né? Mas ainda às vezes eu não sei, sabe por que você não sabe? Igual eu falei da música, por que eles precisam ouvir várias vezes antes, até entrar e aquilo se tornar uma memória? Agora, então ouça mais a palavra, leia de novo o mesmo versículo. Às vezes tem versículos que você acha que é uma coisa. Vai lá, entra na internet, digita um pedacinho dele que você lembra e abre a Bíblia, leia ele até você decorar, porque é algo que você precisa ter ali firmado e não, distante, não nebuloso, mas claro. Até não é nem só claro, mas já em alto ou baixo relevo, de forma que já está entalhado. Vamos orar a Deus. Vamos nos colocar em pé agora.
e buscar o Senhor e contar com esse favor dele e orar para vencermos as tentações de hoje. E as de amanhã? As de amanhã você vai orar amanhã. Olha, tem gente que já está pensando em orar hoje, por amanhã, por domingo, por conta para poder dormir, pela preguiça. Preguiçoso, vai olhar para uma formiga aí trabalhando. Quantas pessoas que para o espiritual sempre é a preguiça, é a indolência. Sabe, se tiver que levantar 3 da madrugada, estar tomado banho, barbado ali, e vestido, com mala pronta para fazer uma viagem legal, o quê? Não vai estar 3 horas, vai estar 2h59 lá. Pelinha de nenê, cheiroso, roupa até passada, vestida. Quantos que para o espiritual está igual Pedro, Tiago e João? Está ensaiando sono, está ensaiando negar Jesus. E não é por falta de ter, não. Porque você tem mais. Oh, meu Deus, obrigado, eu tenho mais. Eu tenho mais, eu sei mais, eu posso mais também. E quantos aqui agora que estão também comigo, aqui nesse templo agora, e nessa transmissão, meu Deus, que também tem mais, que sabem mais, e então podem mais. Mas quantos que, como Pedro, Tiago e João, estão ensaiando negar o Senhor? Negar o Senhor. Porque com o que tem, alguns nem orar agora estão orando, nem Senhor, fortaleça, porque a minha carne é fraca, eu não tenho dado resposta certa, eu não tenho orado quanto eu devo, eu não tenho buscado quanto eu devo, eu não tenho dedicado tempo quanto eu devo, porque quantos vídeos eu assisto, quanta coisa que desnecessária eu faço, seja o tempo que eu gasto, o quanto eu como, onde eu gasto meu dinheiro, para onde eu vou. E disso tudo, quanto que eu tenho dedicado diretamente ao Senhor? Meu Deus, eu sei que eu não sou capaz sozinho, eu não sou bom, tão bom assim, mas eu peço a tua ajuda, fortaleça, que a minha carne seja fortalecida para resistir. Estar, meu Deus, de acordo com o Espírito, porque o Espírito está aqui, está falando, está trazendo, está, meu Deus, alimentando a consciência, está dando visão, está trazendo, meu Deus, entendimento, está fazendo, meu Deus, com que coisas sejam agora recebidas, e não apenas que passem diante dos olhos, que seja um som produzido para os meus ouvidos, não, mas que entre, que eu receba. E eu oro para que cada um também receba, que não só tenha escutado, visto, a imagem do culto, mas que receba do Senhor e que se fortaleça para dar a resposta certa, para, meu Deus, corresponder. Eu oro pelo fortalecimento de cada pessoa que recebe essa palavra, para que não neguem mais Jesus, para que não traiam mais Jesus, mas que tomem esse caminho, o caminho de Jesus. Que vivam por essa verdade, a verdade que Ele é. Que se alimentem da palavra mais do que ingerem comida física. Que vivam pela palavra. Que vivam, meu Deus, por algo maior do que elas, que é o Senhor. O Senhor é maior do que eu. O Senhor é maior do que a minha família, o Senhor é maior do que a minha história, o Senhor é maior do que o meu futuro. O Senhor é maior do que tudo. E se eu vivo pelo Senhor, eu vou encontrar o propósito da minha vida. E eu oro para que cada um, meu Deus, encontre o Senhor
Não que encontre o Senhor em cada passo, em cada propósito, não. Mas que encontre o Senhor, a tua palavra, a verdade, e não saia mais dela. Que não se ausente de estar em cada momento, em cada lugar onde estiver, que o que estiver falando, o que estiver pensando, que tenha iniciado no Senhor. Porque o Senhor não vai continuar o que nós começamos a pensar. O Senhor não vai terminar o que nós começamos a falar. Somos nós, meu Deus, quem vamos continuar o que começou na mente do Senhor. A nossa mente pode se alinhar à tua, mas a tua não vai se alinhar à nossa. A nossa boca pode falar como a tua boca fala, mas a boca do Senhor não vai falar como a nossa. E eu peço essa ajuda, para que sejamos fortalecidos no Espírito, para que a nossa carne seja fortalecida, para que a nossa carne se prepare, para que não, meu Deus, não continuemos dormindo o sono da negligência, mas que façamos a tua vontade, que cresçamos e prossigamos em crescer no Senhor, em aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, em, meu Pai, nos tornar, meu Deus, hábeis em fazer a tua vontade, que não seja uma novidade, que não seja algo estranho fazer a tua vontade, mas que se torne, meu Deus, algo comum, fazer a tua vontade, só estar onde o Senhor está, não é estar às vezes, é sempre estar, e só estar onde o Senhor está. É como aquela canção, eu quero estar onde tu estás, eu não quero outro lugar, não, eu não quero outra coisa, eu não quero, meu Deus, eu quero estar só onde o Senhor está, porque não é o Senhor que vai estar onde eu estou, em cada lugar que eu quiser ir. Na verdade, essa é uma bênção, quando eu quero estar, só estar onde o Senhor está. Que essa seja a minha e a vida de cada um de nós. Que esse seja o nosso estilo de vida. Que sim, assim, meu Deus, seja, que sim e assim sejam os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Eu oro crendo nesse fortalecimento de cada um, nessa consolidação, em termos uma vida, meu Deus, consistente, com pensamentos, palavras, atitudes e uma resposta mais consistente do que a outra, por olharmos e mirarmos o Senhor e permanecermos no Senhor. Que cada um seja abençoado com visão, que cada um seja abençoado com, meu Deus, essa confirmação dessa única vida que funciona, que é a vida no Senhor, que é a vida dizendo sim. E se eu digo sim no ensaio, agora, daqui a pouco vai sair de mim sim na reprodução, sim na execução. E eu oro para que cada um já entre no bom ensaio, em sempre estar com o Senhor, em fazer a tua vontade. Quando tiver que orar, que ore. Quando tiver que vigiar, que vigie. Quando tiver que dizer não para a carne, que diga. E que assim mantenha e estabeleça só uma vida no Senhor. A vida que te agrada. É o que eu creio e eu te peço. E assim eu abençoo cada um, meu Deus, que recebe e que ora junto agora em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.